Gente, hoje a gente vai falar sobre esse livro incrível, maravilhoso, que conta um pouquinho da vida do Mandela. Não é uma biografia, eu acho. Por quê? Porque ele conta só um pedaço da vida do Mandela, que é o pedaço que ele estava na prisão. Esse livro não fala desde o início da vida dele até o fim da vida dele, só conta esse pedacinho. E é contado por um policial que tomou conta do Mandela na prisão. Então, gente, assim, muito tocante. Vou tentar fazer um apanhado geral, mas eu pesquisei muito sobre esse livro. Eu fiz até não é um roteiro isso, gente, é minhas anotações mesmo. As minhas anotações falando sobre o livro. E, gente, deu muitas anotações, olha isso. Isso porque eu nem anotei os trechos que eu mais gostei, isso tá no livro, eu coloquei vários post-its. Mas antes de tudo, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte o vídeo pra não esquecer, se inscreve no canal, comenta aí embaixo pra gerar engajamento, gente, pra esse vídeo conseguir chegar em mais pessoas. E sobre esse livro eu não achei na Amazon, eu ganhei ele de presente do meu tio, quando eu era muito pequenininha. Eu até já tinha lido ele, mas enfim, né? Como eu era muito pequenininha, eu não tinha aproveitado o que eu aproveitei agora. E o meu tio trouxe direto esse livro da África, então talvez não tenha mesmo pra vender no Brasil. Mas se tiver, gente, vale assim muito a pena, porque é uma história muito maravilhosa. E essa história, ela é narrada pelo James. O James é um policial que cuidou do Mandela na prisão, na época que o Mandela estava preso. Então ele acompanhou todo o desenvolvimento da libertação do Mandela acontecendo em vários anos. E o livro, ele se falando sobre a vida do James e não sobre a vida do Mandela. O James era uma criança branca, né, uma pessoa branca, que vivia nesse país cheio de problemas raciais, de preconceitos raciais. E o James, quando criança, teve um amigo muito íntimo. O melhor amigo dele era uma criança negra. Então ele nunca entendeu muito bem esse negócio de preconceito, de divisão entre as pessoas brancas e as pessoas negras. Pra ele era meio que tudo igual. E né, gente, meio que tudo igual, mas eu tô tentando retratar o livro. E toda a sociedade falava que não era. E assim, gente, o Bafana era uma criança incrível. Ele ensinou várias coisas pro James. Ele ensinou o James a respeitar o mais velho, porque tinha muito essa cultura de o ancião era quem tinha o maior conhecimento, era o mais respeitável. Ensinou o James a sobreviver comendo frutas silvestres, ensinou ele um pouco sobre a religião Zulu, ensinou ele a lutar, só que a lutar com a rapidez natural do corpo, sem precisar ser extremamente forte, extremamente musculoso. Enfim, o Bafana ensinou muito a ele, e eles eram vizinhos, né, o James e o Bafana. Até que um dia, o James precisou se mudar, e desde então ele se separou do Bafana, nunca mais viu o Bafana, e a vida do James foi continuando, até ele entrar para a academia de polícia. E na academia de polícia, gente, eles fizeram uma lavagem cerebral. É incrível como o livro retrata essa lavagem cerebral que foi feita nos policiais que estavam na academia de polícia. E o James sempre vivia num conflito, né, entre as pessoas negras não são maus, as pessoas negras não querem matar os brancos, as pessoas negras não querem roubar as terras do branco, que era isso que eles falavam, né? Mas ele também ouviu o outro lado, que era uma lavagem cerebral que a academia de polícia fazia. Então ele sempre vivia nesse conflito entre os dois lados. E na academia de polícia ele foi primeiro policial de trânsito. E eu vou ler alguns trechinhos do livro para vocês terem noção de como os negros eram tratados naquela época. O que os chefes me tinham dito é que meu trabalho seria desmoralizar os pretos, especialmente ele, o Mandela, reduzi-los a nada, até que suplicassem perdão e admitissem seu erro. E outra parte, gente, que mostra muito a injustiça que existia na África, que os negros eram muito mais revistados, muito mais pegos pelos policiais do que os brancos. Então ele diz assim: sempre que virem um táxi conduzido por um preto, mande-o parar, são alvos fáceis. Então as pessoas negras eram alvos fáceis para receberem multa, enfim, para tudo que seja ruim, para ser preso, para ir para delegacia, para ter seu carro guinchado. Então, só que o James, ele era conhecido na academia de polícia por ser um policial muito rigoroso. E isso não é ruim, porque ele fazia as mesmas coisas que ele fazia com os negros, ele fazia com os brancos. Ele não tinha essa distinção muito clara na cabeça dele. Então, se um branco estivesse fazendo coisa errada no trânsito, não era só por ele ser branco que o James não ia parar e multar
o branco. Mas isso na academia de polícia era visto como muito ruim, porque muitos brancos eram muito amigos de policiais. Então os policiais não podiam multar os brancos. E naquela época tinha uma visão assim, que os negros, eles não podiam ter terras, eles ganhavam dinheiro para comprar roupa e comida. Nada mais que isso. Se eles comprassem, por exemplo, um carro, eles não podiam comprar um carro, porque eles não têm direito a isso, porque quem se esforçou para conseguir as terras, quem se esforçou para civilizar o povo negro foi os brancos. E os negros querem tirar tudo que os brancos conquistaram com o próprio sangue, entenderam? E assim, quem ia contra o apartheid naquela época era excluído, apanhava. Então você não podia ser contra o apartheid, você não podia ser a favor dos negros. E tem uma cena no livro que um negro tá apanhando na rua e apanhando muito, e ninguém liga, todo mundo passa por ele assim, fingindo que é uma coisa normal, fingindo que nada tá acontecendo. E o James também, ele olha e não sente culpa nenhuma por não ir lá ajudar o negro. Então, assim, ele começou a mudar a sua mente, ele começou a ficar contra os negros também. E também, né, gente, o governo naquela época, presidente, todo o conjunto de políticos não era eleito pelos negros, né, gente? Era eleito pelo povo, e povo não é pessoas negras é uma coisa separada aí. Era eleito só pelos brancos, então os negros não tinham pra onde fugir. E assim, o primeiro contato que o James teve com Mandela na prisão, o James pensou horrores, coisas horríveis no Mandela, porque ele era uma das pessoas principais, quem representava o movimento dos negros quererem tomar as coisas do branco. E aqui, gente, tem um pouquinho da rotina de como os negros ficavam nas celas. Eu vou ler aqui a parte que conta sobre a rotina na cela dos negros, né? Devem ter as celas cuidadosamente prontas, com as esteiras e os cobertores enrolados e dobrados. Isso era feito pelos negros, gente. Nenhum branco ia lá fazer isso pra eles. E levar os seus baldes para os lavar na área da casa de banho e chuveiros. Depois vão para o pátio e esperam pelo pequeno almoço, que não merecem. Esses kafirs era o termo usado para representar os negros que estão nesse movimento de retomada de poder, né? Esses kafirs nunca estão contentes, queixam-se sempre da comida, não sabem o bem que tem, comem melhor aqui do que alguma vez comeram em casa. Então, gente, era uma rotina muito rígida dentro das celas. Os negros não merecem nada que eles têm, então eles têm tudo do pior. E o Nelson e sua turma, né, porque na prisão tinha o Nelson Mandela, que era a figura principal, e tinha toda a sua turma ao redor do Nelson, né, que estava preso não por um crime, eles não cometeram nenhum crime, eles só eram contra o apartheid. E na prisão, Mandela, ele estava no que as pessoas chamavam de categoria D. Então ele tinha direito a uma visita e enviar uma carta por semestre. Vocês têm noção de quão desumano é isso, gente? Uma visita por semestre o Mandela tinha direito. Eu não pesquisei como funciona o sistema prisional do Brasil, mas, gente, isso é desumano. O Mandela não podia enviar cartas para a esposa dele, não podia ver a esposa dele, os filhos dele. O Mandela abdicou tudo por causa dessa causa. E uma coisa que me marcou muito é que para um negro procurar emprego nessa época, ele tinha que ter um passe, e esse passe ele valia por 14 dias. Então a pessoa tinha que correr procurar um emprego. E se ela não achasse, azar dessa pessoa, né? Porque ele teve a oportunidade, não se esforçou tanto quanto deveria. Só que, com o tempo, conhecendo Mandela, o James foi percebendo que o Mandela era uma pessoa inocente, que só estava lutando pelo bem do povo dele, não estava fazendo nada de errado. Ele começou a ter uma afeição por Mandela, e eles começaram a se tornar amigos, o Mandela e o James. E essa amizade lembrava muito a amizade do James com o Bafana, aquela criança que o James era muito, muito amigo no início do livro. Então ele começou a voltar às raízes, ele começou a destruir esse pensamento horrível do apartheid que estava na mente dele. E assim, os dois passaram por muitas coisas na prisão. O James teve que avisar o Mandela da morte de um filho dele, o James teve que avisar o Mandela da morte da mãe dele. O James, ele estava presente em todas as visitas, porque as visitas não eram privadas, os policiais ficavam lá, assim, vigiando enquanto as visitas aconteciam uma vez por semestre, gente. E daí o James ficava lá, ele sabia sobre as visitas do Mandela, ele ia vendo que o Mandela não passava de uma pessoa inocente, não passava de uma pessoa normal, não tinha por que continuar com isso.
E assim, o Mandela passou 20 e poucos anos na prisão, né, gente? Então, ele teve, por exemplo, uma filha que ele quase não conheceu. Ele teve um filho morto, ele teve outra filha que ele não viu por anos, porque ele só podia receber uma pessoa por semestre. Então, ou ele recebia o esposo, ou ele recebia o filho, ou ele recebia a filha. A mãe dele também. Tem uma cena muito chocante que a mãe do Mandela vai visitar ele na prisão. E nesse momento, o Mandela percebe que a mãe dele vai morrer. E eles não podem se abraçar, ele não pode dar um abraço na mãe dele. Eles ficam lá no vidro, né, gente? Então, o Mandela põe a mão no vidro, a mãe do Mandela põe a mão no vidro também e os dois se despedem, assim. Muito chocante, muito triste. E o James, vendo essas coisas, né, ele foi se tornando cada vez mais crítico com esse sistema do apartheid, até se tornar totalmente contra esse sistema. E assim, é incrível ver também como a esposa do Mandela foi uma mulher extremamente forte, porque ela não só aguentou a prisão do Mandela por 20 e poucos anos, como também ela aderiu à causa. Então ela trabalhava para causa anti-apartheid, né? Então ela ajudava os negros doando comida, abrindo creche, abrindo lugares de saúde, né? Não hospitais em si, porque enfim, né? Tem que ter um poder enorme para abrir um hospital. Mas ela ajudava de toda forma que ela podia. E na primeira prisão que o James foi cuidar do Mandela era numa ilha totalmente isolada. E nessa ilha o James só tinha o Mandela como amigo. E começou a se tornar uma amizade muito profunda, igual a do Bafana, como eu disse. Depois de um tempinho, o James ele foi enviado para Portsmouth, que é uma outra prisão em um outro lugar, não é uma ilha mais. Mas ele foi enviado para lá porque o Mandela ia ser enviado para lá. E nessa prisão o James passou a ajudar mais os negros, então ele dava mais liberdade às cartas. Toda carta que chegava na prisão tinha que passar por uma vistoria do policial. E o James sempre tentava pegar todas as cartas e entregar assim para as pessoas que estavam presas lá junto com o Mandela. Então ele tentava flexibilizar o máximo das regras para deixar o máximo possível o Mandela confortável. Em 1985 teve assim uma mudança de governo total assim na África, e foi uma mudança de governo muito marcante, porque foi nesse governo que começaram a cogitar a libertação do Mandela. E eles costumavam falar que depois que entrou esse novo governo, a libertação não dependia mais do governo, mas dependia do próprio Mandela. Que ele tinha que prometer que ele não ia causar nenhum ato violento por conta da sua causa política. Só que, gente, não teve assim, né? Ele não ia mesmo causar nenhum ato violento, porque o objetivo do Mandela era a igualdade entre os negros e os brancos. E não colocar mais os dois em oposição, né? E o Mandela sempre disse, né, quando falavam que a libertação dependia dele e não do governo. Ele disse sempre que queria que os negros pudessem casar com os brancos, o que era proibido. Ele queria que todo mundo votasse, incluindo os negros, né, gente? Todo mundo. Enfim, ele queria direitos iguais, né, gente? E o incrível de tudo é que, assim, eu fico me imaginando no lugar, né, do Mandela. Eu teria ódio dos brancos. Se eu fosse uma pessoa negra naquela época, em 1980 e bolinha na África, eu teria ódio dos brancos. E o Mandela não, ele tratava todo mundo igual. Ele conseguia pôr de lado todo esse preconceito que ele sofria para mostrar que poderia existir uma paz. E assim, gente, em certo ponto do livro, o Mandela ele fica doente, ele fica com água nos pulmões, ele tem que passar por uma cirurgia super invasiva, por procedimentos médicos super perigosos, e as coisas estão acontecendo. É nesse meio tempo que tá rolando a libertação do Mandela. Nesse ponto também, o advogado dele, que é um advogado branco, que é uma das únicas pessoas que não consideram o apartheid como uma verdade absoluta, vai lá pra conversar com o Mandela, e o Mandela vai ter uma entrevista com o presidente, que é o Botha. Eu não sei se falar esse nome, gente. E aconteceu que algumas pessoas ao redor do Mandela foram libertadas. Então, algumas pessoas do movimento político dele foram libertadas. E estava faltando pouco para a libertação dele. E quem libertou Mandela foi, na verdade, um presidente chamado de Klerk. Eu não sei se assim se fala também, gente. Mas foi um presidente que começou a abolir o apartheid aos poucos. Então, ele foi conversando com o grupo branco e com o grupo negro. Foi criando a paz entre os dois. E nesse momento, Nelson foi
libertado. E, gente, assim, o livro é maravilhoso, ele traz todas essas emoções de morte. O James também perde um filho. Eu tô falando, gente, com spoilers, porque é a vida do Mandela, então não tem muitas pessoas já conhecem, então não tem muito o que eu falar, né? Enfim, o filho do James também morre em um momento, é Mandela que consola o James. E, gente, é muito lindo porque o Mandela, ele ganha o Prêmio Nobel da Paz com esse presidente que aboliu o apartheid. Então foi muito importante essa mudança presidencial, foi muito importante essa vida do Mandela. Eu acho que vale muito a pena a gente saber mais sobre isso para conseguir basear muito mais a luta de hoje em dia contra o racismo. Então a gente vê o quanto tá defasado, sabe, o mundo, o quanto tá defasado o pensamento humano, ainda pensar que uma pessoa negra não é igual a uma pessoa branca. Algumas pessoas ainda pensam isso, né, gente? E a gente vê o quanto, a partir desse livro, eu vi o quanto os negros sofrem. Eu já sabia que os negros sofriam muito já, principalmente nessa época do apartheid, mas lendo isso, sentindo todas as emoções que Mandela sentiu, tudo que era feito na prisão com ele, todas as maldades, enfim, eu fui acompanhando e eu fui ficando cada vez mais consciente de todas essas atos políticos que estão acontecendo contra o racismo. Enfim, gente, tentem se informar mais sobre esse assunto, tentem se conscientizar mais sobre isso, que é assim que você consegue ajudar uma luta, se conscientizando e conscientizando as pessoas ao seu redor. É isso que eu tinha para falar hoje, espero que eu tenha sido clara na minha resenha, né? Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, peço desculpas e agradeço quem aguentou até aqui. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.